Olá, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre as equações exatas. Nós vamos pegar EDOs escritas dessa forma para poder estudar uma equação exata. Então, nós temos aqui, olha, m de xy mais n de xy, y' igual a zero. A gente tem uma EDO que é de primeira ordem, né? Y de x, no caso aqui, é a função incógnita, ele está dentro dessa n aqui, dentro dessa m, ele está aparecendo aqui com a primeira derivada, e x, no caso aqui, é a variável livre. É isso que a gente tem. Aqui a gente vai definir o que é uma equação exata e depois a gente vai fazer um exemplo. Então, o que nós temos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma função, vou pegar, seja uma função φ, e nós vamos definir essa φ de um subconjunto de R2 em R, onde a diferencial dessa função de φ é escrita como o primeiro membro da igualdade aqui da nossa EDO. Então, ela vai ser escrita como sendo m de xy mais n de xy vezes y'. Nós tomamos essa função. Essa igualdade aqui, eu vou chamar de 1. A gente vai construindo a definição, tá? Aí, o que mais que a gente sabe? Tem que lembrar lá do cálculo a várias variáveis, da diferencial de uma função. Então, sabemos que a diferencial de uma função, no caso, essa função aqui de duas variáveis, né? Vou colocar aqui, ó, xy, aqui também, tá, gente? É dφ de xy. Nós sabemos que essa diferencial é dada pela derivada parcial de φ em relação a x, mais a derivada parcial de φ em relação a y'. Nós podemos escrever a diferencial, por definição, é dada dessa forma. Essa igualdade aqui, eu vou chamar de 2. E aí, o que nós temos aqui, ó? De 1 e 2, se a gente comparar, nós temos que a derivada de φ em relação a x é m e a derivada de φ em relação a y é n. Então, nós podemos dizer que de 1 e 2, temos, então, uma φ onde a derivada parcial de φ em relação a x vai ser a m e a derivada parcial de φ em relação a y vai ser a n. Então, o que a gente diz? A gente diz que se existir uma φ tal que a derivada de φ em relação a x é m, a derivada de φ em relação a y é n, onde mn são essas funções aqui. Se existir essa φ tal que acontece essa igualdade, a gente diz que a EDO é exata. E, além disso, essa EDO vai poder ser escrita como sendo aqui a diferencial da φ, né? Se isso aqui é a diferencial da φ, então eu posso dizer que a diferencial da φ é zero. A gente sabe que a diferencial da φ vai ser zero se somente se a φ for uma constante. Então, a gente pode dizer que essa φ igual a uma constante vai ser a solução implícita da EDO. Então, o que nós temos aqui? Olha, temos, então, uma φ onde satisfaz essa igualdade, logo, dizemos que se existir uma φ tal que a derivada da φ em relação a x é m, e a derivada da φ em relação a y
é n. Então, a EDO que nós estamos estudando, vou chamar de asterisco, é dita exata. É assim que a gente define uma EDO exata. Ela vai ser exata, então a gente está trabalhando com essa EDO aqui, ela vai ser exata se existir uma φ, tal que a diferencial da φ é esse primeiro membro da igualdade da EDO, que é a mesma coisa que dizer que a derivada parcial da φ em relação a x é m e que a derivada parcial da φ em relação a y é n. Daqui, além disso, né, é exata e, além disso, ela quem? A EDO pode ser escrita da forma dφ de x e y é igual a zero, o que nos dá que a φ de x e y é c, onde c é uma constante. E isso daqui a gente diz que é a solução implícita da EDO. Solução implícita da EDO. Então, é assim que a gente define uma EDO exata. Então, como eu disse, aqui é só para a gente definir e fazer um exemplo. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui uma EDO, então seja a EDO y cosseno de x mais 2x é y mais seno de x mais x quadrado é y menos 1 y' igual a zero. Então, peguei essa EDO. E φ de x e y igual a y seno x mais e elevado a yx ao quadrado menos y. Eu quero mostrar que φ de x e y igual a c, igual a uma constante, é a solução implícita da EDO e que essa EDO é exata. Então, mostre que φ de xy igual a c é solução implícita é a solução implícita da EDO e que a EDO é exata. É isso que a gente tem que fazer aqui. Então, nós temos a EDO justamente escrita com aquela estrutura, m de xy mais n de xy, y', né? Se a gente... Eu posso colocar aqui, olha, isso daqui é a minha m de xy e isso daqui é a minha n de xy. Então, ela está justamente escrita com aquela estrutura m de xy mais n de xy, y'. A φ, no caso aqui, é dada. A gente tem que mostrar que essa φ igual a uma constante é a solução implícita. Então, como que a gente mostra que uma solução desse tipo é implícita? A gente tem que derivar essa igualdade aqui em relação a x, que no caso é a variável livre, né? Nós temos aqui primeira ordem, y de x é a função incógnita, dado que ela está aparecendo aqui com a sua derivada, e x é a variável livre. Então, nós vamos derivar em relação a x. Nós vamos derivar em relação a x a φ de xy igual derivada da constante em relação a x. Vou derivar essa igualdade aqui. Então, aqui vai ficar
derivada em relação a x, a nossa φ é y seno x mais e elevado a y x quadrado menos y. Isso é igual a derivada da constante em relação a x. Então, aqui a gente vai derivar. O y depende de x. Vamos usar aqui derivada da soma, derivada do produto. Nós temos aqui a derivada de y seno x vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, a derivada do seno é cosseno. Mais a derivada de e elevado a y depende de x. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Isso dá e elevado a y vezes y'. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, menos a derivada de y em relação a x, que é y'. E aqui a derivada da constante em relação a x é zero. Agora, a gente vai isolar o y'. Então, nós temos y' seno x, y' seno x, mais x quadrado é y', mais x quadrado é y', menos y', menos y'. Isso é igual, aí ficou menos y cosseno x, menos y cosseno x, e a outra parte é menos 2x é y. Menos 2x é y. Vamos isolar o y', vai dar menos y cosseno x menos 2x é y sobre, então aqui fica seno x mais x quadrado é y menos 1. Aí nós temos o y'. Aqui a gente substitui na EDO, né? Porque ser solução é substituir na EDO e a EDO se verificar. Então, substitui na EDO. Substituindo na EDO, nós temos, a nossa EDO era y cosseno x mais 2x é y mais seno x mais x quadrado é y menos 1 vezes y', que no caso é essa fração aqui que nós encontramos. Então, vai ficar menos y cosseno x menos 2x é y sobre seno x mais x quadrado é y menos 1. Isso aqui tem que ser zero. Então, aqui simplifica. Aqui, y cosseno x menos y cosseno x, 2x é y menos 2x é y. Então, nós chegamos que zero é igual a zero, ou seja, a igualdade se verifica. Logo, a φ igual a c, que nós temos aqui, né? Essa φ de x igual a c é uma solução implícita da EDO. Então, a primeira parte a gente já fez. Aí, verificar aqui que a EDO é exata. O que significa a EDO ser exata? Significa que existe a φ, tal que a φ de xy igual a c é a solução, né? E, além disso, a derivada parcial da φ em relação a x tem que ser m e a derivada parcial da φ em relação a y tem que ser n. Nós temos que a φ de xy é igual a y seno x mais EY x quadrado menos y. A derivada da φ em relação a x vai ser, então, vou derivar em relação a x, o que tem y a gente vai considerar constante, dado que é a derivada parcial. Então, a derivada da primeira dá zero, vezes a segunda, mais a primeira, derivada do seno dá cosseno. Aqui vai ficar, derivada de EY é zero,
Zerou a primeira parte, mais a primeira, vezes a derivada de x² em relação a x, que é 2x. E a derivada de y aqui é zero. Y cosseno de x mais EY 2x tem que ser igual a m. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui, ó, y cosseno x mais 2x é y. É exatamente o m. Então, a gente mostrou. Isso aqui é o m de xy. A derivada da φ em relação a y vai ser, então, derivada da primeira é 1 vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada do seno de x em relação a y é zero, mais a derivada de e elevado a y em relação a y é elevado a y, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada de x² em relação a y, que é zero, e aqui menos 1. Derivada de y em relação a y é menos 1. Esse daqui tem que ser o n de xy. Seno de x mais EY² menos 1. Tá aqui, ó, seno de x mais EY² menos 1. É exatamente o nosso n de xy. Então, isso aqui é n de xy. Então, a gente mostrou o que o exercício aí estava pedindo, que era dado essa EDO e essa φ, mostramos que a φ de xy igual a constante é a solução implícita, derivamos e substituímos, satisfaz a igualdade, e além disso que as derivadas parciais dessa φ em relação a x e em relação a y dão exatamente, respectivamente, m e n que nós temos aqui. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, olha, vamos supor que a gente tenha a EDO, mas que a gente não tenha φ. Então, a mesma EDO. Suponha a EDO. Então, essa EDO que nós trabalhamos aí. Y cosseno x mais 2x é y mais seno x mais x² é y menos 1 vezes y' igual a zero. Suponha que a gente queira resolver essa EDO. Esse é só o problema. A gente não tem a φ. A gente não tem nada. A gente tem o problema de resolver a EDO. Esse é o nosso problema. Então, o que a gente faz aqui, né? Aqui ela está escrita com a estrutura m de xy mais n de xy. Então, a gente aprendeu aí várias técnicas de resolução de EDO. Teria que ver aqui se alguma outra técnica que nós aprendemos cabe. Uma delas é verificar se ela é exata e aí resolver pela forma de exata. Para fazer isso, para fazer na forma exata, o que a gente teria que fazer? A gente teria que achar uma φ de tal forma que o primeiro membro dessa igualdade todo fosse a diferencial dessa φ. E aí eu tenho a diferencial dessa φ igual a zero, então a φ de xy igual a constante seria a solução implícita da EDO. Bom, tem duas questões aqui que a gente tem que responder, na verdade, né? Duas questões que a gente tem que se fazer e como que a gente vai responder essas questões, que são como saber se existe essa φ. Então, como saber se existe essa φ? Você pode estar procurando uma coisa que nem existe. Essa EDO pode não ser exata. Então, como saber se existe essa φ, que é a mesma questão de como saber se essa EDO é exata. E a segunda questão é como encontrar essa φ. Então, isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Ficam, então, essas duas questões. Como saber se existe a φ, tá? Que é equivalente a perguntar como saber se a EDO é exata.
E a segunda questão é, então, se existe a φ, respondida a primeira, como encontrar essa φ? Como encontrar φ? Isso a gente vai fazer no próximo vídeo.